nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Denis o Católico. E esse vídeo aqui é para mostrar 5 características, 5 pontos, né? Porque as igrejas protestantes não podem ser chamadas de igreja. Por quê, né? Então vamos ver aí por que as igrejas protestantes não podem ser chamadas de igreja. Na verdade, elas são comunidades eclesiais de base. Ou seja, são comunidades cristãs que têm algumas verdades, alguns fragmentos de verdade, e essas verdades que elas possuem não pertencem a elas mesmas. Pertence à Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira característica, não existe unidade. Né? Não existe unidade. Por que não existe unidade? Primeiro motivo que não existe unidade. Qual é o principal motivo que caracteriza a unidade, né? Que traz como característica da unidade da igreja? O primeiro motivo é Cristo. E Cristo, por que Cristo? Porque Cristo como cabeça da igreja. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, esse corpo, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, esse corpo, existe uma diversidade dentro da unidade. Então, essa unidade, que é uma unidade que é o próprio Cristo que estabelece, por quê? Veja, uma diversidade na unidade. A igreja é una pela sua fonte, pelo seu fundador e pela sua alma. Então, a igreja é una, a igreja contém uma unidade pela sua fonte. Qual é a fonte da igreja? A fonte da igreja é o coração transpassado de Jesus Cristo na cruz. Ali é a igreja. São João vai dizer que nasce daquela fonte do coração de Jesus dois sacramentos que dão testemunho: a água e o sangue. Né? A água, o batismo. As igrejas protestantes não têm unidade no seu batismo. Cada igreja batiza de acordo com a mentalidade do seu pastor. E aí a gente pode ver que não existe uma unidade exatamente por aspectos básicos, como por exemplo, o batismo. Tem igrejas como a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana, que batiza criança. E as demais igrejas, como igrejas batistas e outras, não batiza criança. Então, primeiro aspecto, o batismo, que é o sacramento que nos introduz no corpo místico de Cristo, que nos torna membros do corpo de Cristo, membros diferentes uns dos outros, porque cada pessoa é distinta uma da outra, mas que vive numa unidade que a cabeça desse corpo místico coordena. Então, Cristo como cabeça. Aí alguém pode dizer, não, mas todas as igrejas protestantes, todas as comunidades protestantes têm a Bíblia. Sim, tem a Bíblia, mas cada pastor interpreta a Bíblia segundo o que ele acha que é correto. Porque não tem como ser o Espírito Santo para dizer que em uma igreja se batiza criança, na outra não se batiza criança. Em uma igreja se guarda o sábado, na outra não é para guardar o sábado. Em uma igreja se diz, como por exemplo os presbiterianos, eles vão dizer, aqueles que são calvinistas vão dizer que a Bíblia mostra a predestinação. Alguém que é predestinado para a salvação e outros que são predestinados antes da fundação do mundo para a condenação. Então, existem igrejas que são calvinistas, que acreditam na predestinação, né? E existem igrejas que são arminianas, que não acreditam na predestinação. Assim, né? Como Calvino diz, a predestinação é na soberania de Deus. Então, existem igrejas, por exemplo, como os Testemunhas de Jeová, que acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel, como as igrejas adventistas que acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Os Testemunhas de Jeová dizendo que Jesus é o Arcanjo Miguel e é a primeira criatura de Jeová. Os adventistas dizendo que Jesus é o Arcanjo Miguel, porém Jesus é Deus, né? Jesus é o Filho de Deus e é Deus, mas Jesus e o Arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Não tem como ter unidade nessa diversidade. Por exemplo, existem igrejas protestantes que acreditam na Trindade, na Santíssima Trindade.
né? Diz que a Bíblia dá respaldo para isso. Existem igrejas protestantes que diz que não existe a Trindade, são os chamados unicistas. Eles acreditam que Deus é um só, que se manifestou em 3 tempos distintos, podemos assim dizer, ou 3 momentos distintos. Então, o fundador é quem mantém a unidade. E Jesus, que é cabeça da igreja, cabeça do seu corpo, cabeça da igreja, que dirige a igreja, Jesus, por não estar sendo visto fisicamente mais conosco, ele deixou uma cabeça visível, por exemplo, o Papa. Então, se a igreja, as igrejas protestantes, não têm um Papa, né? Ou seja, não estão unidos ao Papa, né? Não tem como ter unidade. Por quê? Cada um vai pensar segundo a sua interpretação da Bíblia, seguindo aquilo que Lutero deixou como sendo livre exame das Escrituras, né? Então, não existe unidade sem a presença do cabeça do colégio apostólico. Santo Inácio de Antioquia, no primeiro volume da Patrística, todas as cartas de Santo Inácio, em todas elas, Santo Inácio vai dizer que só é possível a unidade da igreja, só é possível a igreja de Cristo, a igreja católica, subsistir no mundo se os fiéis estiverem unidos aos diáconos, os diáconos também com os fiéis unidos aos presbíteros, os presbíteros unidos ao bispo, e o bispo de cada igreja particular estiver em comunhão plena, em unidade com o bispo de Roma, que é o vigário de Cristo, que mantém a unidade da igreja. Então, primeiro aspecto, não pode haver unidade fora da pessoa do Papa, que é o cabeça visível da igreja que mantém a unidade. Outra coisa que faz com que os protestantes não tenham unidade: a Eucaristia é o sacramento que fortalece a unidade da igreja. Então, não existe Eucaristia nas igrejas protestantes. As igrejas luteranas acreditam na consubstanciação, que no momento do culto, Jesus se faz presente, ou seja, a natureza, a substância, né, de Cristo coexiste, né, ou está unida, né, co-unida com a natureza do pão e do vinho, que é ali consagrado no altar. Eu uso a palavra consagrado porque eles também dizem isso. Então, eles acreditam na consubstanciação. Os calvinistas já não acreditam na consubstanciação, acreditam em uma presença espiritual, e não transubstanciada, como nós acreditamos na Igreja Católica. E as demais igrejas acreditam como sendo apenas um símbolo. Então não existe possibilidade de unidade sem o sacramento da Eucaristia. E eles não acreditam no sacramento da Eucaristia. Não acreditam como Jesus ensinou em São João capítulo 6. Como São Paulo podemos assim dizer, reensinou ou retransmitiu aquilo que ele mesmo aprendeu, como está lá na primeira carta aos Coríntios no capítulo 11. Então, não tendo Eucaristia, não tendo a mesma fonte, não tendo o Papa como cabeça, não existe unidade. Não há possibilidade de ter unidade. E é por isso que você, meu irmão, fica sempre mudando de igreja para igreja. É por isso, meu irmão, que vai ter sempre uma igreja a cada dia, uma igreja protestante nascendo, sendo fundada, sendo instituída por um pastor que não consegue viver em unidade com o pastor daquela igreja que ele iniciou, né? Então, o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a santidade, né? Não se acredita na santidade nas igrejas protestantes. Então, a igreja de Cristo ela é santa. Não é como até alguns católicos têm pensado. Ela é santa e pecadora. Não, a igreja católica é santa. A igreja de Cristo é santa. Santa em quem? No seu fundador. Santa na alma da igreja. Quem é a alma da igreja? O Espírito Santo. Veja, a alma da santidade e da caridade. A alma da igreja é a fonte da santidade e da caridade. Então, não existe essa santidade nas igrejas evangélicas. Por que não existe? Porque eles não acreditam na santidade. Eles não acreditam que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e esse nos purificar não é apenas imputar sobre nós a imagem do Cristo, né? Porque eles vão dizer que
o crente, ele é imputado sobre ele a justiça. De que forma? É como se pegasse Cristo e Cristo ficasse sobre, cobrindo o crente. E quando Deus olhar para aquela pessoa, ele não vai ver aquela pessoa, mas ele vai ver o Cristo, né? Mas aquela pessoa está lá, pecadora. É por isso que Lutero vai dizer: peque muito, ou peque muitíssimo, ou peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente, né? Por quê? Porque não se acredita na santidade. Você pode conversar com qualquer protestante, ele jamais vai dizer: eu acredito na santidade. Ele vai dizer que santo é só um, só Deus. E o que nós faríamos com as palavras de Cristo, transmitida por Moisés, Levítico 19, versículo 1 e 2, quando o Senhor diz: Moisés, diz ao meu povo que seja santo como eu sou santo. O apóstolo São Pedro vai dizer: buscai a santidade, porque está escrito: sede santo como vosso Deus é santo. O próprio Jesus, dizendo no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, versículo 48, Jesus vai dizer: sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Ou seja, sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. E alguém vai dizer: ninguém pode ser santo. Se ninguém pode ser santo, então ninguém entrará no céu. Porque a carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. A mesma carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, vai dizer que tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados, Santa Teresinha, São José, cada um de nós, descendemos de um só, Deus Pai. E é por isso que Jesus Cristo não se envergonha de chamar-nos de irmãos. E por isso nos ensinou: quando fordes orar, dizei Pai Nosso. E nós somos filhos no Filho. Então, o Espírito Santo nos dá a graça da santidade. Por que isso? Porque o apóstolo São Paulo deixou muito claro, né? Ou melhor, o Espírito Santo deixou muito claro por meio do apóstolo São Paulo: a obra que ele começou em ti, ele terminará, né? Porque aquele que te chamou, ele também tem o poder de te santificar, de te justificar. E é santificar mesmo. Santificar mesmo. Ser santo como Cristo é santo. Se nós não conseguimos ser santo como Cristo é santo, quando eu digo nós não conseguimos, ou seja, nós não nos abrimos à graça de Cristo para isso, por isso por misericórdia de Deus, existe o purgatório, que vai fazer com que tudo aquilo, né, de pena ou de pecado venial, que nós morrermos com ele, sem ter alcançado a santidade plena, nós seremos purificados para só assim podermos entrar no céu, né? Então, o Espírito Santo é fonte de santidade, né? A igreja é santificada por Cristo. Cristo nos santifica por meio da sua palavra, né? Veja o que diz o profeta Jeremias: a tua palavra, Senhor, é o meio pelo qual eu invoco o teu nome sobre mim, né? O salmista vai dizer: a tua palavra é luz para os meus pés, né? Jesus vai dizer que a sua palavra, céus e terras passarão, mas elas jamais passarão. E a palavra de Cristo nos purifica. Por quê? Porque Jesus deixa isso claro lá no capítulo 6 de São João: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ou seja, somos santificados por meio da palavra de Cristo. A igreja é toda santa em Maria. Ou seja, Maria, que é membro da igreja, o membro mais perfeito da igreja, e Maria, sendo imaculada, é o sinal, é o ícone daquilo que deve ser a igreja, imaculada. O apóstolo São Paulo vai dizer que o Senhor purifica a sua igreja e a torna imaculada para o dia do encontro com ele. Então a igreja é imaculada em Cristo Jesus. Por isso ele cuida dela, ele a alimenta. Então, o segundo aspecto é a santidade. E se não se crê na santidade, não se acredita nas palavras de Jesus. Porque Jesus disse: sede santo como vosso Pai é santo. Seja perfeito como vosso Pai do céu é perfeito. O terceiro aspecto é a catolicidade da igreja. A igreja é católica. E se a igreja é católica, quais são os aspectos dessa catolicidade? Católica por vontade de Cristo. O próprio Cristo disse, né? Ide por todo o mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como eu dizia, Santo Inácio de Antioquia, ele deixa claro que a igreja só pode ser católica se os membros estiverem unidos com o seu bispo.
Santo Inácio de Antioquia vai dizer que aonde está Cristo, está o bispo. Aonde está o bispo, está a igreja. Aonde está a igreja, aí está Jesus. Né? Aonde está o bispo, está Cristo. E a igreja só existe se ela estiver unida ao bispo. Se não estiver unida ao bispo, não tem igreja, não existe igreja. Então, a igreja é católica no seu fundador, por vontade do seu fundador. Né? Qual o significado da palavra católica? Tem dois aspectos. Primeiro é que a igreja está em todo o mundo. Né? Quando Jesus disse, ide por todo o mundo, aí está a missão da catolicidade da igreja. Ir por todo mundo e anunciar o evangelho. Então a igreja está em todo o mundo. Né? E o outro aspecto de católica é porque toda a igreja e a igreja do mundo todo acredita nas mesmas verdades de fé. Um católico só é católico se acreditar nos dogmas católicos. Se acreditar no dogma da Santíssima Trindade, se acreditar que Jesus é 100% Deus e 100% homem, se acreditar que Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, se acreditar que na Eucaristia. Então, catolicidade da igreja. Acreditar sempre da forma que a igreja sempre ensinou. Aí está a catolicidade da igreja. Toda a igreja particular, ou seja, cada diocese ou arquidiocese, participa e é também igreja católica. Cada bispo, se esse bispo está unido ao bispo de Roma, cada igreja particular, a arquidiocese de Olinda e Recife, ou a diocese de qualquer lugar que seja, se o bispo está unido ao bispo de Roma, essa igreja particular também é católica, né? É católica, porque está unida à cabeça do colégio apostólico, está unida ao Papa, né? Está unida ao bispo de Roma. Então, católica não somente por sua missão, não somente porque está em todo o mundo, mas porque crê em todo o mundo nas mesmas verdades. Uma só igreja, um só batismo, uma só fé. É isso que é. E as igrejas protestantes não têm como fazer isso. As igrejas protestantes, ou melhor, a igreja protestante, ela não está no mundo todo. E se ela estiver no mundo todo, não se crê na mesma verdade de fé. Cada igrejinha, cada comunidade acredita de acordo com aquilo que o pastor ensina. Um acredita em uma coisa, outro acredita em outra e assim sucessivamente. Né? Então, a catolicidade, a ausência da catolicidade nas igrejas protestantes, não existe essa catolicidade. Nem em doutrina, não é a mesma doutrina no mundo todo, e nem a igreja está no mundo todo. Alguém pode dizer, mas tem protestante no mundo todo, mas não é uma só igreja. São comunidades que estão separadas uma da outra porque não existe unidade. Elas não estão unidas. Elas podem até estar no mundo todo, mas não estão unidas. Por quê? Porque uma acredita, uma tem uma confissão de fé e outra tem outra. Então não tem como ser a igreja de Cristo, porque não tem catolicidade. O quarto aspecto, né? O quarto aspecto é a apostolicidade da igreja. Não existe nas igrejas protestantes a apostolicidade. Não é apostólica. Não existe uma fé apostólica nas igrejas protestantes. Denis, por que tu está dizendo isso? Porque não existe. Porque para existir uma fé apostólica, só é possível se tiver a sucessão apostólica ininterrupta. Santo Irineu de Lyon, no livro Contra as Heresias, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, pastor de Hermas, né? Papias e principalmente a Didaquê, mostra que a fé da igreja é apostólica. E essa fé só é possível se existe um bispo que está unido na mesma fé do bispo de Roma. Se um bispo crê diferente daquilo que o bispo de Roma crê, diferente daquilo que os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, acreditam, não existe fé apostólica aí. Santo Inácio de Antioquia vai dizer que o bispo, se a comunidade não estiver unida
na fé do bispo e não estiver aberta aos ensinamentos do bispo, não é igreja. Não tem ali presença autêntica da igreja. Não é igreja. Então, a sucessão apostólica, né? Os bispos são os sucessores dos apóstolos. E isso não existe nas igrejas protestantes. Por quê? Porque as igrejas protestantes, elas vieram a partir de Lutero. Lutero nem bispo era, né? E se alguns bispos se voltaram para os ensinamentos de Lutero e seguiram o pensamento de Lutero, eles que eram bispos, validamente ordenados, já se tornaram hereges. E por serem hereges, não podem dar continuidade à sucessão apostólica. Certo? Não tem como. Por quê? Porque estão desligados da igreja. E não tendo sucessão apostólica, não tem como ter uma fé única, uma fé católica. E as igrejas ortodoxas? Aí é outra história. As igrejas ortodoxas o cisma não aconteceu por conta de heresia. É outra história e aí é conteúdo para outro vídeo, né? A índole apostólica da igreja, ou seja, essa fé que conduz a igreja, a índole, veja, a índole, o pensamento da igreja. Eu estou sujeito ao munus do governo e do ensinamento do bispo. Eu me submeto ao governo do bispo, ao munus do bispo e à santificação do bispo. O bispo que tem o poder dado por Cristo mesmo. Foi por isso que Jesus disse a Pedro: eis que eu te dou a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Foi por isso que Jesus disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. E é por isso que o bispo tem a infalibilidade, o ministério da infalibilidade que o Papa tem, os bispos também têm, se os bispos estiverem em comunhão com o Sumo Pontífice, né? Se estiver em comunhão com o Papa. Então os bispos têm a mesma infalibilidade, o mesmo magistério, né? O mesmo ministério, melhor dizendo, da infalibilidade. Então o bispo tem jurisdição, poder sobre a igreja particular. E ele tem o poder de governar, de ensinar, o munus de ensinar e também de santificar o seu povo. E santificar como? Primeiro de tudo, pelo batismo, que nos dá a graça habitual, né? A graça santificante. E também o sacramento da Eucaristia, que nos dá a graça de viver na unidade, com toda a igreja. Uma só fé, um só batismo, uma só igreja, né? E também o munus de ensinar, ele ensina. Agora ensinar o quê? O que ele pensa? O que ele quer? Não. O que a tradição apostólica, tão defendida por Santo Irineu, bispo de hoje, né? Bispo de Lyon, e o santo de hoje, Santo Irineu de Lyon, que defendeu com unhas e dentes a tradição apostólica. Se o bispo ensina o que sempre ensinou a igreja em todos os tempos, em todos os momentos, aí nós podemos, com o bispo, sermos alimentados e santificados. Então, meus irmãos, é isso. Sem essas características, não existe igreja protestante. E a quinta dela, a que eu penso que seja a mais importante: não existe uma história do cristianismo no meio protestante. Essa história, no meio protestante, é de 1500 para cá. 1500 anos de história são deixados para trás, deixados de lado. E cada igreja, cada comunidade eclesial de base protestante que vai contar a história do cristianismo, conta segundo os seus viés. Conta segundo a sua ótica. Conta segundo a ótica daquele pastor. E não segundo a tradição apostólica. Não segundo a revelação bíblica. Não. Conta segundo o viés ideológico da Revolução Protestante que ele aderiu para si e que ensina para a sua igreja. Então, não tendo história ou tendo apenas histórias fragmentadas, as pessoas ficam aí perdidas. É por isso que você, meu irmão, que é protestante, é por isso que você, por não ter unidade, por não
ter santidade, não crer na santidade, por não ter uma catolicidade, por não ter uma fé apostólica, vocês vivem no relativismo doutrinal. Cada uma comunidade evangélica ensina o que o pastor interpretou da Bíblia. E não existe uma unidade, um só pensamento, uma só fé, uma só igreja. É por isso que você fica, e eu sei que você que me escuta agora, você vai me dizer aqui nos comentários que você já fez isso. Você fica indo de igreja para igreja, e em cada igreja que você chega, mesmo sendo igrejas protestantes, mesmo muita gente dizendo que é a mesma igreja, você vai perceber que os ensinamentos são diferentes, distintos uns dos outros. O que aconteceu na Torre de Babel, na confusão das línguas, na Torre de Babel, ali em Gênesis capítulo 11, acontece hoje no meio das comunidades evangélicas, das comunidades protestantes. Uma confusão. Cada um fala o que está ali na sua cabeça. E as pessoas entendem cada um segundo também a sua cabeça. E não tem ninguém, não existe ninguém para dizer não. É um só batismo. Não existe isso de batizar criança ou só batizar adulto, não existe. É um só batismo. É uma só fé, é uma só igreja. Não existe. Tanto é que as igrejas protestantes, elas estão se degladiando uma com a outra, lutando uma com a outra, e não existe como se unirem jamais. O único momento que elas se unem e esquecem um pouco da guerra que elas vivem é quando elas querem atacar de alguma forma a única, a santa, a católica e a igreja apostólica, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Eu espero que você compreenda o sentido desse vídeo. Não é para agredir você que é protestante, mas é para fazer você pensar nesses pontos, 5 pontos. Não existe unidade, não existe fé na santidade, não existe uma santidade da igreja, não existe uma catolicidade da igreja protestante e não existe uma fé apostólica que seja conduzida e ensinada para todos. Cada um acredita do seu jeito. Ou o Espírito Santo se enganou, ou Jesus se enganou, ou os apóstolos se enganaram, se cada um ensina uma coisa distinta. Então, eu não acredito que o Espírito Santo se enganou, eu não acredito que Jesus tenha se enganado, eu não acredito que os apóstolos tenham se enganado, porque Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu acredito que Cristo conduz a igreja. Cristo, cabeça invisível, por meio da cabeça visível que é o Papa, conduz a sua igreja na unicidade, na santidade, na catolicidade e na apostolicidade. E não existe aí um relativismo doutrinal. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, vai lá aqui, se inscreve. Depois que você se inscrever, clica no sininho e clica a receber todas as notificações do sininho. Ali, para que você seja avisado sempre que chegar um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa escutar um pouco dessas verdades que foram ditas aqui. Deus abençoe você e até a próxima. Não se esqueça, vem para a Igreja de Cristo, a una, santa, católica e apostólica. Amém.